Fala maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, eu amo muito fazer vídeo de crítica sobre filmes nacionais. Mas é ainda melhor quando a gente traz um filme nacional com uma qualidade incrível como esse. E eu tô falando do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. E eu preciso agradecer muito a Cineflix por ter feito esse convite, porque essa experiência ela foi muito, mas muito incrível. Já vamos começar dizendo que esse filme ele foi dirigido pelo incrível Wagner de Assis, que foi o mesmo diretor do filme Nosso Lar, que foi lançado lá em 2010. E aí, pelo fato desse filme Os Mensageiros ser uma continuação de Nosso Lar, uma pergunta vem logo na cabeça. Ah, Iago, então eu preciso ter assistido Nosso Lar para poder assistir aos Mensageiros? A resposta é não necessariamente. Claro que se você tiver assistido a Nosso Lar, você vai aproveitar muito mais a proposta que os Mensageiros têm para poder trazer para os espectadores. Mas se você não tiver assistido, não tem problema. Dá para você pegar ali a história, dá para você entender porque tem novos personagens, então você consegue entender aquela trama e aí depois você volta para assistir Nosso Lar. Não tem problema. Então não é obrigatório. E aí a outra coisa que as pessoas podem se perguntar é porque esse filme ele é vendido como sendo um filme que vai abordar o espiritismo. E aí as pessoas podem se perguntar: ah, Iago, então eu preciso saber sobre o espiritismo para poder assistir esse filme? E a resposta é a mesma. Não necessariamente. É tipo assim, você precisa conhecer sobre bruxaria para poder assistir Harry Potter? Não, não precisa. Mas se você tiver uma ideia sobre como esse mundo funciona, não vai te ajudar, não já vai dar uma aproveitada? Então é a mesma coisa. Se você conhece a doutrina espírita, já ouviu falar, é óbvio que a forma como você vai aproveitar esse filme e a forma como você vai enxergar ele vai ser uma forma mais aprofundada. Mas se você não conhece a doutrina, não tem conhecimento nenhum, não tem problema nenhum, porque afinal de contas, esse filme ele fala sobre uma coisa que é universal, que é o amor e a fé. Então você não precisa ter conhecido a doutrina espírita para poder assistir. E aí eu já aproveito para deixar a dica que é o seguinte: se você não conhece a doutrina espírita, nunca ouviu falar, não sabe nem para onde vai, uma forma de você começar a se aproximar dessa doutrina é através desses filmes, você assistir para poder entender mais ou menos sobre o que a doutrina fala, porque com certeza esses dois filmes, tanto Os Mensageiros como o Nosso Lar, eles vão despertar a sua curiosidade e aí você vai querer ler alguma coisa sobre. Seja como for, galera, uma coisa que fica claro é o seguinte, é que Os Mensageiros é a prova viva do porquê o cinema brasileiro é tão lindo e a gente precisa valorizar cada vez mais. Parte desse motivo é justamente a competência técnica que Wagner de Assis tem na cadeira de direção. Isso porque ele consegue, mais uma vez, trazer a linguagem universal, que é o amor, de uma forma a aproximar o público da doutrina espírita. Então, ele consegue fazer isso de uma forma muito agradável, muito leve, muito simples, e que essa simplicidade é que torna tudo muito complicado, porque a gente pegar toda essa coisa da doutrina espírita e conseguir fazer com que seja fácil de entender não é nada simples, acaba se tornando complicado e ele consegue fazer isso muito bem. Então isso é uma competência técnica que é realmente ímpar e ele faz muito bem. O filme ele tem uma narrativa muito surpreendente e conforme o tempo vai passando, a coisa vai ficando cada vez mais interessante. Então você vai se pegando naquilo que está sendo contado que você nem percebe o tempo passar. E durante essa narrativa, uma coisa que é muito bem feita é justamente o fato de se ter protagonismo de todos os personagens. A gente não tem um elenco muito grande, mas a gente tem uma quantidade de personagens razoáveis. Todos eles conseguem ter um momento de protagonismo muito bom. Ou quando não é um momento assim de protagonismo realmente muito dividido, as situações ali elas são muito balanceadas. Então não fica o foco apenas em um personagem. A gente tem meio que o ponto de vista de quase todos os personagens e aí no final tudo isso que foi mostrado em pedaços se junta em uma coxa que não é de retalhos. Ela fica uma coxa plana e perfeita e aí você fica, velho, que narrativa muito bem elaborada. E aí, claro que os roteiristas estão de parabéns porque conseguiram construir uma narrativa impecável e aí Wagner de Assis, com toda a sua expertise, toda a sua maestria, conseguiu pegar esse roteiro e dar a sua visão para poder proporcionar essa obra de arte que eu pude assistir no cinema. E eu inclusive confesso que por conta disso tudo que eu disse, eu achei que Os Mensageiros, ele se tornou um filme ainda mais cativante e ainda mais completo do que Nosso Lar, justamente por essa capacidade técnica de conseguir aproximar algo tão complicado em uma linguagem tão simples. Então é uma forma de falar de amor, é uma forma de falar sobre algo que a gente já está acostumado a ver muitas produções. Tem muita produção que fala sobre amor, que fala sobre fé, que fala, né, sobre Deus, Jesus, Espíritos. A gente tem muita produção sobre isso. Mas muitas dessas produções elas acabam caindo no clichê, ou elas acabam às vezes enviesando para lados que não deveriam. E esse filme ele consegue
pegar uma coisa que já tá tão batida na indústria, que já tá tão falada, e ele consegue fazer isso de uma forma tão bonita, tão sublime, tão assim, dá um quentinho no coração. E fazer isso, galera, fazer isso nos dias de hoje, onde a gente tem muita história, a gente tem muita informação e desinformação, é muito difícil. Mas se engana quem acha que Os Mensageiros vai ser um filme que vai falar só sobre amor, que vai falar só sobre fé, que vai ser aquela coisa angelical e maravilhosa. Não, esse filme, inclusive, em alguns momentos, ele pode se configurar como sendo um filme de suspense, um filme de terror, um filme que vai te deixar desconfortável em muitos momentos, e eu acho que a intenção é justamente essa. E se tem uma coisa que esse filme faz, é fazer com que você saia, né, do cinema se questionando sobre algumas coisas, independente de religião, independente de credo, independente de qualquer coisa. Se você for pra esse filme de coração aberto, ele com certeza vai tocar em você em algum ponto, que vai fazer você se questionar, vai fazer você se perguntar. E eu adoro filmes assim. Eu adoro filmes que trazem mais do que aquilo que a tela tá mostrando, sabe? Eles fazem com que a gente reflita. E esse filme, ele faz muito isso. Você reflete durante o filme e após o filme. E é claro que além dessa competência técnica que eu tô falando aqui a todo momento de roteirista e de direção, a gente tem aquela cerejinha do bolo que fica a cargo dos atores, porque as atuações, elas são maravilhosas, são aquela cereja do bolo que tava faltando para poder a gente se deliciar com esse prato. A gente tem dois destaques que são, assim, a gente precisa falar. O primeiro é Edson Celulari, que dá vida ao nosso espírito superior Aniceto, e cara, eu não sei nem o que dizer pra vocês, assim, é difícil adjetivar essa atuação. E eu confesso pra vocês que pra mim é difícil elogiar, assim, é difícil eu dar adjetivos pra essa atuação de Edson Celulari, porque ele conseguiu trazer uma leveza, uma profundidade, uma luz pra esse personagem, que eu acho que qualquer palavra que eu fale não vai ser suficiente pra poder traduzir o que foi que ele conseguiu fazer na tela. Eu simplesmente não tenho o que dizer, é só realmente ficar impressionado e instigar vocês a assistirem, porque vale muito a pena. E aí a outra atuação fica a cargo de Felipe de Carolis, que dá vida ao médium Otávio. Enquanto o Edson Celulari, ele vai dar aquela vibe angelical, aquela vibe mais tranquila, aquela coisa do amor ao próximo, Otávio, ele vai ser a gente. Ele vai ser o puro extrato do ser humano, da pior forma possível, vamos dizer assim, para não dar muitos spoilers, né? Ele vai ser responsável por dar aquela dose de medo, de terror, de loucura e também de pena. Ele vai conseguir despertar todos esses sentimentos em você. E olha que ele consegue fazer tudo isso em um intervalo relativamente curto. Ele tem momentos de protagonismo, como eu falei, porque isso é importante, mas até nos momentos mais curtos, ele consegue evocar no público todos esses sentimentos de uma só vez, e você sente cada um desses sentimentos. Claro que todos os outros atores que fazem parte do elenco, eles brilham, eles têm uma característica muito própria, e que isso também é muito cativante. E aí, pra quem me segue, já deve estar pensando assim, gente, ele só tá falando coisa boa, como é que pode isso? Ele não vai fazer uma crítica, não tem nada pra poder falar mal. E aí eu tenho, porque o trabalho é esse, né? Mas é uma crítica construtiva. Os efeitos especiais desse filme, eles deixam muito a desejar. Principalmente pelo fato desse filme ele ter sido filmado, mais de 80% dele ter sido através do uso de computação gráfica. Então não é uma coisa assim que aparece uma vez ou outra, sabe? É uma coisa que está constantemente presente no filme. E aí, a qualidade desses efeitos especiais, ela não é tão boa assim. Mas eu vou dizer pra você o seguinte, é uma coisa que impacta? É, porque como eu disse, o filme ele tem uma grande porcentagem dele com a utilização, né, dessa parte de efeitos especiais. Ele incomoda em alguns momentos, mas nada que tire o brilho e a luz e a mensagem, que é o mais importante, que é o que esse filme traz. Então o que eu quero dizer pra vocês é que não adianta a gente ter um filme com efeitos especiais maravilhosos, como os da Marvel, por exemplo, e a gente não ter uma história tão cativante. Então esse filme, ele tem tudo que é necessário para se fazer um bom filme. Ele sim é um exemplo do que fazer com um filme. Roteiro, direção, atuação, é tudo impecável. Mas, infelizmente, os efeitos especiais ficaram um pouco a desejar. E aí, baseado nisso tudo, eu e Iago dou 4.75 almofadinhas, porque essa experiência foi uma experiência realmente sensacional. Eu preciso mais uma vez agradecer a Cineflix por ter me proporcionado esse momento. Num mundo como hoje, quando a gente tem muita violência, muita guerra, a gente falar sobre crescimento moral, sobre crescimento espiritual, sobre fé e principalmente sobre amor, é uma coisa não só importante como necessária. Falar sobre amor nunca é ruim, é sempre muito bom. Principalmente falar de amor da forma como esse filme faz, não tem preço. Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e que eu tenha conseguido convencer você a assistir esse filme no cinema, porque vale cada centavo. E aí, se você não curtiu o vídeo agora, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso. Valeu!